No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E para quem não consegue ouvir quando vai ao ar, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E vamos a mais um programa. Esse é o nosso 35º programa. No episódio de hoje, a história do canoeiro que afogava peixes e as sequelas que causou em seu espírito. Leis morais, como interpretá-las? Teremos a história real por trás de um filme, muitas informações legais sobre morcegos e curiosidades sobre esses animais. E você, tem curiosidade sobre algum assunto? Dúvidas sobre a espiritualidade de animais? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Certa vez, há alguns séculos, na França, um canoeiro jovem e robusto ganhava a vida transportando pessoas de um lado ao outro do rio Sena, garantindo seu sustento e da sua família. Esse canoeiro, de nome Narcisian, era um jovem estranho. Por vezes ele gostava de pescar, mas não era uma pescaria normal, dessas que ambiciona apenas o peixe para servir de alimento. Ele gostava de ver os peixes sofrendo, sufocados sem oxigênio. Era prazeroso para ele elevar os peixes e os colocar na água novamente, apenas para ver a sofreguidão dos animais em busca da água. Um comportamento doentio que só aumentava. Um dia, ele pescou um peixe muito grande. E satisfeito, pôs-se a praticar seu sadismo no animal, que se contorcia em busca da água para respirar. Acontece que aquele era um peixe muito grande. Tão grande que fez Narcisian perder o equilíbrio e virar a canoa. Mesmo sendo um bom nadador, ser jovem e forte, Narcisian perdeu os sentidos ao bater com a cabeça na beirada da canoa e foi levado pela correnteza, vindo a morrer afogado. Acordou em um mundo de pesadelos, onde era arrastado em um rio de lama sem conseguir respirar. Correntezas indomáveis o levavam e, por vezes, ele podia ver peixes na borda, empurrando-o ainda mais para o fundo, asfixiando-o naquela lama pútrida. Essa história, apesar de parecer roteiro de algum filme de fantasia, é a história real do espírito juventino, narrada no livro 3 Arco-Íris de Eurípides Kiel. Uma história impressionante que mostra as sequelas da maldade quando praticada. E o interessante é ver que somos nós que criamos nossos infernos. Afinal, o canoeiro via peixes o afogando, o que sabemos ser impossível. Isso mostra que sua culpa determinou sua expiação. Ele via peixes, pois que eram os peixes as vítimas de sua crueldade. E as sequelas que ele leva ao desencarnar são tamanhas devido à sua maldade com os animais, que por vidas seguidas, Narcisian expia seus erros, nascendo e morrendo, com o mesmo problema no pulmão, resultado do que fizera aos peixes. Você acha isso possível? Acha que o mal que fizermos aos animais podem ter o mesmo peso do que o mal que fizermos a um ser humano? Ou ainda crê que somente o que nos é semelhante é digno de respeito? Pense com carinho no assunto.
O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: as leis morais, aquelas que Allan Kardec enumerou, elas se aplicam a todos os seres ou apenas entre humanos? Na lei de destruição, fica implícito que um ser pode comer de outro, ou é apenas uma interpretação de quem ainda acredita que os animais estão aqui para nos servir de alimento? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. Eu acabei de dar uma introdução sobre o assunto, com a história de Narcísia, o canoeiro que era cruel com animais. Vamos à resposta para a sua pergunta. Primeiro, vamos saber quais são as leis morais que Kardec, inspirado por inteligências superiores, enumerou. São elas: lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade e a última, a de justiça, amor e caridade. Essas leis são a fórmula básica para viver bem e consciente, mas elas dependem da interpretação e do estágio evolutivo de cada ser. Pois que lendo sobre elas, no Livro dos Espíritos, a forma moderada e respeitosa que os espíritos as colocam, pode dar margem a muitas interpretações errôneas. Vamos ao exemplo citado e questionado pela amiga ouvinte, que é a lei de destruição. Na pergunta de número 734 temos: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Vamos à resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Frisando-o regulado pela necessidade, a interpretação vai unicamente de quem lê. Se a pessoa não tem mais necessidade de usar animais para o que quer que seja, ela vai entender que a destruição sobre os animais não deve existir. Mas para outra que ainda necessita de comer e usar dos seres inferiores, ela vai usar do argumento citado, o da necessidade, para continuar fazendo. Afinal, quantos que ainda comem carne dizem fazer em nome da saúde? 160 anos se passaram desde que essas leis foram trazidas, e os tempos mudaram. Os espíritos que habitam a terra vêm e vão e mudam também. Com isso, essas leis ganham nova conotação, pois que as vemos por outro prisma e outra necessidade. O importante em todas as leis é entender que são leis reguladas por nós mesmos, pela nossa consciência. Sendo assim, cada um vai interpretar e viver cada uma delas com maior ou menor intensidade, dado ao seu grau de evolução. Na lei de destruição, eu entendo que ela se aplica à natureza, em como tudo se transforma, como é necessário que haja destruição para que a transformação chegue. Que nada, absolutamente nada, se modifica sem a destruição de alguma coisa antes. Afinal, um animal precisa morrer para que possa renascer e evoluir. E é assim que essa lei de destruição se aplica. As mudanças advindas da destruição, seja de ordem física ou moral, séculos atrás, poderia apaziguar a consciência daqueles que ainda tinham nos animais a fonte de sustento familiar. Mas os tempos mudaram e o que era necessidade em outros tempos virou exploração, crueldade, meios de enriquecer. E a sociedade compactua com isso, em nome dessa suposta necessidade. E finalizando com um trecho do Livro dos Espíritos sobre o mesmo assunto, complementando o que foi falado, vamos a ele. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade e terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Fique atento! Fique atento!
tempo está muito seco. Cuidado redobrado com a água que seu gatinho bebe. Sei que já falei sobre isso, mas vale relembrar. Gatos são estranhos na hora de beber água. Não gostam de água suja, mas por vezes escolhem beber da água que fica no chão do banheiro após nosso banho. E se eles gostam da água do chuveiro é devido a uma preferência natural por água corrente e fresca, um instinto ancestral que os alerta para evitar água parada que pode estar contaminada. A água corrente da torneira ou do chuveiro está oxigenada, o que a torna mais atraente, além de o barulho e o cheiro da água em movimento despertarem a curiosidade dos gatinhos. Sendo assim, respeite essa preferência. Deixe um filete de água na torneira sempre que perceber seu gato sobre a pia. E se tiver mais que um gato, nunca deixe de espalhar potinhos com água limpa por locais diferentes da casa. Alguns gatos não bebem água de outros gatos e podem ter sérios problemas de obstrução urinária. Vale o cuidado e fique atento. Foi notícia! Foi notícia! No programa anterior, eu trouxe a revoltante notícia do cavalo que teve suas patas amputadas e o término das investigações mostrou que o pobre animal ainda estava vivo, pois que havia hematomas no ferimento, coisa que não aconteceria caso o cavalo estivesse morto. Um sujeito embriagado e o cavalo que desmaia de exaustão. Um caso revoltante sem dúvida. Mas o que pode explicar a notícia que trago na sequência? Foi notícia em Cariacica, Espírito Santo, mais um cavalo morto. E dessa vez o culpado foi uma policial. Aconteceu no último dia 27, durante uma denúncia de som alto. Um homem a cavalo foi abordado e as imagens divulgadas mostram uma discussão entre o indivíduo que estava montado no animal e os militares que pediam para que ele se afastasse. A gravação começa com uma mulher sendo revistada. Em seguida, uma policial usa spray de pimenta contra o homem. Em determinado momento, a discussão se intensifica e é possível ouvir o som de um disparo. A voz de quem grava diz: "Olha o que você está fazendo, você está atirando no meu cavalo." Outras imagens, feitas por moradores, mostram confusão antes e depois do tiro, que matou o animal chamado de Famoso. Em nota, a Polícia Militar informou: em alinhamento com seu compromisso com a ética, a legalidade e a transparência, a Polícia Militar do Espírito Santo informa que tem pleno conhecimento do fato relatado e assegura que todas as medidas necessárias serão adotadas para garantir uma apuração rigorosa, imparcial e responsável sobre a conduta da policial militar envolvida. No boletim de ocorrência, a PM relata que a equipe foi acionada para verificar o som alto e encontrou um grupo de pessoas em veículos e a cavalo. Durante a abordagem, uma caminhonete foi parada e a motorista apresentava sinais de embriaguez. Ainda, segundo os militares, o homem de 32 anos que estava a cavalo filmava a ação, não respeitou o perímetro de segurança, apresentava sinais de embriaguez e utilizava um pedaço de madeira para intimidar a equipe. Os policiais afirmam que o homem incitou outras pessoas contra a guarnição e avançou contra uma soldado, mesmo após o uso de spray de pimenta. Nesse momento, um disparo foi efetuado e atingiu o cavalo, que morreu no local. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal qualificada contra agente de segurança, ameaça, resistência, desobediência e desacato. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Esse caso gera alguns questionamentos. Por que o cavalo quem pagou o preço pelo desacato do seu tutor? É permitido matar animais para intimidar meliantes? Matar o cavalo seria o mesmo que atirar no pneu de um carro em fuga? Uma coisa nessa história fica bem clara.
O tiro foi para o cavalo, pois que a policial algum atiraria em uma pessoa, sendo filmado e sem que estivesse em um confronto direto. Sobrou para o mais fraco. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. O ouvinte quer saber. Li uma matéria sobre macacos que adivinham cartas de baralhos. Isso é possível? Animais podem ter algum tipo de mediunidade ou paranormalidade? Olá, querido ouvinte. Obrigada pela pergunta e a resposta é sim. Eles podem ter algum tipo de sensibilidade com o mundo espiritual. Já foi comprovado que animais podem prever acontecimentos e sentir o perigo no ar antes mesmo que ele aconteça, como o caso do tsunami na Ásia em 2004, onde poucos animais morreram, pois que já haviam fugido do local. No livro dos médiuns, de Allan Kardec, há um capítulo especial para o tema, a mediunidade dos animais, e várias questões são abordadas sobre o assunto. Vale a pena conferir. Mas devemos entender que mediunidade e paranormalidade são coisas diferentes. Uma é a facilidade de perceber coisas que mais ninguém vê. A outra é a expansão sensorial, habilidades físicas, como a telepatia e a clarividência, mas que nós, humanos da Terra, em raríssimas exceções utilizamos, pois que se a raça humana já é perigosa sem ter poderes, imagina alguns tipos dando uma de X-Men. Vamos deixar esses anti-heróis para as telinhas. Cães podem perceber o pensamento dos tutores, sentir seu medo e poderia ser chamado de paranormalidade com certeza. Mas pode ser também a facilidade deles em perceber o meio e sentir odores que nós não podemos. Eu já falei em outro programa, mas vale relembrar. O biólogo Rupert Sheldrake fez um estudo sobre os campos mórficos e como os cães pareciam ler o pensamento dos seus tutores, mostrando uma ligação que só começamos a entender há pouco tempo. Chame de mediunidade ou paranormalidade, não importa. Afinal, os animais podem sentir e ver coisas que não vemos, podem captar no ar nossas intenções pela nossa postura ou nosso cheiro. Os macacos que adivinham as cartas podem captar os campos mórficos de quem segura a carta ou perceber o pensamento da pessoa, sabendo qual a carta que é segurada, apenas notando as sutis mudanças na postura daquele que está com as cartas. Muito semelhante a quem estuda as reações dos adversários em jogos de cartas. Existem mestres nesse assunto, pessoas que passam a vida estudando posturas e reações. Animais são sensíveis, ouvem mais, cheiram melhor e podem captar coisas que não podemos. Sendo assim, podemos dizer que eles são paranormais. Espero ter respondido sua pergunta. Obrigada e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Você já deve ter ouvido falar que morcegos transmitem doenças, ou que são ratos com asas, ou ainda que eles se transformam em vampiros e saem em busca de sangue durante a noite. O cinema propaga essa ligação entre morcegos e vampiros, e nossos pais e avós desde cedo temiam as doenças que os morcegos transmitem. Romantismo nas telas dos cinemas e aversão nas casas. A realidade é que as pessoas não gostam de morcegos. E além de todas as características enumeradas, eles ainda podem transmitir raiva. Sendo assim, melhor acabar com todos de uma vez. Existem cerca de 1000 espécies de morcegos e apenas 3 delas se alimentam de sangue. E não pensem que ele suga, qual vampiro, até que a vítima seque. Ele apenas morde e lambe o sangue que escorre. O animal não morre disso, mas a ferida aberta é porta de entrada para bactérias e vírus. Diante disso, quase que em totalidade, os morcegos se alimentam de frutas e insetos.
mas a maioria paga pela minoria e, como eu iniciei falando, eles são a versão nas casas. Mas deixe-me sair em defesa desses pequenos e graciosos mamíferos. Os morcegos desempenham um importante papel ecológico como predadores primários de um grande número de insetos voadores noturnos, inclusive espécies que causam prejuízos à agricultura. Além disso, muitas plantas dependem dos morcegos para a polinização ou dispersão de sementes. Portanto, não saia por aí matando ou maltratando morcegos. Como todos os animais silvestres, eles são protegidos por lei. Somente órgãos de saúde autorizados pelo governo podem fazer a captura desses animais. Se você encontrar morcegos em sua casa ou em alguma construção, procure isolar o cômodo e peça orientação ao Centro de Controle de Zoonoses de sua região. Caso haja muitos morcegos na sua vizinhança, previna-se iluminando o quintal da sua casa, podando galhos e colocando telas em janelas e aberturas, para fechar a passagem para porões, forros, sótão ou outros locais onde eles possam se alojar. Não os mate, apenas previna-se e entre em contato com órgãos responsáveis. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Em 1996, foi lançado o filme ganhador do Oscar, A Sombra e a Escuridão, estrelado por Val Kilmer e Michael Douglas. O filme conta a história de 2 leões que atacam um grupo de trabalhadores que chegam à África para a construção de uma ponte. Poderia ser mais um roteiro de filme, desses que adoram um motivo para caçar leões. Leões perigosos e uma caçada justa, se é que me entendem. Mas não. A história é bem real. Aconteceu em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou à África para construir uma ponte sobre o rio Savo. Junto deles, o coronel britânico John Patterson. O coronel Patterson era um experiente caçador e havia sido contratado para supervisionar a construção, já que por aqueles lados circulavam as histórias dos leões comedores de gente. E o medo estava se tornando um problema. As pessoas se recusavam a sair de casa e os leões eram tidos como seres paranormais, pois que eles conseguiam fugir de todas as armadilhas colocadas para capturá-los. Era como se fossem fantasmas. E para piorar, os 2 animais também eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos dos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo dos monstros devoradores de gente. No século passado, alguns biólogos afirmavam que após provar sangue humano, os leões desenvolviam preferência pelo gênero. E apesar dos mistérios envolvendo os motivos que transformaram 2 leões em caçadores de homens, a verdade é que esses animais adotaram um comportamento completamente diferente da sua espécie, pois que eles atacavam em dupla e pareciam estar sempre irados e com fome. E foi assim que, em março de 1898, os leões, que foram apelidados de Ghost e Darkness, ou Sombra e Escuridão, como foi traduzido para o Brasil, começaram a caçar e devorar os homens que o governo britânico havia contratado para construir a ponte. Havia muito medo e insegurança entre os operários que ameaçavam partir sem concluir o contrato. As ocorrências chamaram a atenção dos jornais, que colocaram Savon em evidência. Dizem que foram 135 vítimas. Mas já há provas, pois que o caso foi reaberto algumas vezes, de que foram 35 vítimas. O exagero dessa conta, essas 100 vítimas a mais, aparentemente se deve ao fato de que era necessário fazer algo, era necessário matar de vez as feras comedoras de gente. E quanto mais ameaçadores eles parecessem aos olhos do mundo, melhor. Então, de algumas dezenas de pessoas mortas, por que não aumentar para uma centena? O renomado caçador John Patterson viu naquela tragédia uma ameaça, mas também vislumbrou possibilidades que o colocassem em destaque.
Certamente, ele não poupou munição e nem tinta para fazer fama e fortuna com a história dos leões mortos. E ele relatou em suas memórias que os leões são devoradores de homens, feras que caçam e matam por prazer, não para se alimentar. Eles tomaram o gosto pela caça e pela carne dos homens, e nada mais vai satisfazê-los. Outros relatos, contudo, sugerem que os leões eram realmente adversários espantosos, vorazes e extremamente ardilosos. Toda noite, atiradores ficavam apostos em abrigos com 4 metros de altura, vigiando os assentamentos fartamente iluminados, intimidando a aproximação das feras. Armadilhas também foram espalhadas por caçadores tribais contratados por Patterson. Tudo inútil. Em uma noite, atraídos pelo odor de sangue, as feras atacaram a tenda hospitalar onde os feridos eram mantidos. Nesse episódio, um dos grandes felinos foi avistado pelo próprio coronel, mas as tentativas de alvejá-lo falharam. O animal simplesmente desapareceu como se fosse uma sombra entrando na escuridão, escreveu Patterson. Após semanas de tocaias frustradas, Patterson finalmente conseguiu abatê-los e as obras da ferrovia puderam prosseguir. O caçador recebeu inúmeras honrarias, a gratidão do império e imediatamente se tornou uma celebridade, posando para fotografias com as feras mortas e vendendo por uma considerável fortuna os corpos dos 2 leões para o Museu Field, em Chicago, onde estão expostos até os dias de hoje. Além disso, 10 anos mais tarde, a perigosa aventura do coronel Patterson renderia um livro que o tornou milionário. Você sabia? E voltando a falar de morcegos, você sabia que existe uma espécie de morcego que pode chegar a quase 2 metros? Isso mesmo. Quando ele abre as asas, sua envergadura pode chegar a 1,80 m. Talvez seja dessa espécie que nasceram as lendas de homens se transformando em morcegos. Esse morcego gigante, conhecido como raposa voadora, pois sua carinha preta lembra muito uma raposa, não suga sangue. Ele adora frutas, mas sem dúvida causa pavor em quem o vê voando e pode facilmente passar por algo sobrenatural. Quando ele se recolhe para dormir de cabeça para baixo, enrolado na sua imensa asa negra, chega a dar calafrios. Mas são animais inofensivos e devem ser mantidos longe do nosso convívio. Esse morcego gigante leva o nome sugestivo de Pteropus vampirus e pode ser encontrado no Sudeste Asiático, mas corre sérios riscos de extinção devido à caça ilegal, muitas vezes fruto da desinformação e do preconceito. Infelizmente, é um animal de extrema importância para o meio ambiente, pois que ajuda a dispersar sementes, contribuindo para a expansão e saúde das florestas. O morcego gigante ficou conhecido em 2020 ao ter uma foto divulgada quando um morador o encontrou dormindo na garagem, dependurado no teto, quase 2 metros, negro como a noite. Já imaginou? Mas apesar da aparência intimidadora, que lembra um personagem de filme de terror, ele é totalmente inofensivo, lindo e assustador. Esse é, sem dúvida, um animal incrível. E mais um programa que chega ao fim. Meus agradecimentos a todos que prestigiam e divulgam, levando essas informações a mais pessoas. Muito obrigada a todos. Tenham um lindo e abençoado domingo. Que as irradiações de amor, vindas das mais altas esferas, possam nos atingir. Cuidem dos animais, respeite-os e não permitam a crueldade. Fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva.
Eles são os nossos irmãos.